Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso plano de leitura bíblica anual e lembrando, meus amados irmãos, o objetivo desse plano de leitura. Pois bem, muitas pessoas ainda não têm o hábito de ler. Algumas, quando começam a fazer a leitura, acabam cochilando, algumas ficam meio tontas, como se tivesse com labirintite, enfim. Há uma infinidade de motivos. Então você dá o play e ouve. E há um benefício. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não obstante a isso, a praticidade também. Você pode ouvir enquanto você faz outras coisas. Então vamos lá hoje, Números 19, a água da separação. Fato é que nós precisamos da palavra toda, então vamos que vamos. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diz aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os teus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue com esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e sopo e carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará a sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E o homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a tenda da congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, é expiação. E o que apanhou cinza da novilha lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio de vós. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com aquela água e ao 7º dia ficará limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, não ficará limpo no 7º dia. E todo aquele que em algum morto, cadáver de homem, tocar e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Essa é a lei. Quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo, e todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará esopo, e molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre os móveis e as pessoas, como também aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo ao terceiro dia e 7º dia aspergirá sobre o imundo, e ele então purificará. E lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém o homem que for imundo e se não purificar, a tal alma do meio da congregação vai ser extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não aspergirá, é imundo. E isto lhe será por estatuto perpétuo, e o que aspergir a água da separação lavará as vestes, e o que tocar a água da separação também será imundo até a tarde. E todo aquele que tocar o imundo será imundo também, e a pessoa que tocar imunda será até a tarde. Números 20, a morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação do deserto de Zim, no primeiro mês o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali.
e foi sepultada. E não havia água para a congregação, então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que não trouxeste essa congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau, lugar onde não há semente, não há figos, nem vides, nem romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo à porta da tenda da congregação e se lançaram o rosto no chão. E a glória do Senhor apareceu. Moisés fere a rocha e as águas saem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teus irmãos, e falai a rocha perante os teus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás de beber a essa congregação e aos animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouçam agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor e se santificou neles. Moisés solicita passagem através de Edom. Depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz. E mandou um anjo, e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cádiz, cidade da extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos teus poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita ou para a esquerda, até que passemos da sua região. Porém Edom disse: não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho aplanado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço dela. Não desejo alguma outra coisa senão passar a pé. Porém ele disse de novo: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu termo, por isso Israel se desviou dele. A morte de Arão. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel e toda a congregação chegaram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido ao meu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Então Arão e Eleazar, seu filho, toma-os e faze-os subir ao Monte Or. E despe Arão as suas vestes, e vestes em Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e subiu ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão das suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho, e morreu Arão ali, sobre o cume do monte, e desceu Moisés e Eleazar do monte. E vendo a congregação que Arão era morto, choraram, e Arão e toda a casa de Israel choraram por Arão durante 30 dias. Números 20, os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava para o lado sul, que Israel vinha pelos caminhos dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor e disse: se de fato os entregardes este povo na minha mão, destruirei totalmente a sua cidade. O Senhor ouviu a voz de Israel.
e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar se chamou Hormá. As serpentes ardentes e a serpente de bronze. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo ficou angustiada no meio daquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés mais uma vez: porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão, não tem água, e a nossa alma está se fastigando deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. E orou o Senhor, que tirou as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés então fez uma serpente de metal e pôs sobre a haste. Sucedia que quando uma serpente picava alguém, esse alguém olhava para a serpente de metal e vivia. Jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram, alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Ligiabarim, no deserto que está defronte a Moabe, ao nascer do sol. Dali partiram, alojando-se junto ao rio, à beirada de Zerete. E dali partiram e alojaram-se ao lado de Arnon, que está no deserto e sai pelos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, e entre Moabe e os amorreus. Por isso se diz no livro de guerras do Senhor: o que fiz no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon. E a corrente dos ribeiros que, descendo para a situação de Ar, se encosta nos termos de Moabe. E dali partiram para Beer, e este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo, e eu darei água. Então Israel cantou este canto: brota, ó povo, cantai dele. Tu, poço, que cavavam os príncipes, que escavaram os nobres do seu povo, e o legislador com os seus cajados, e o deserto partiram para Mataná. E de Mataná a Naaliel, e de Naaliel a Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Então Israel mandou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, dizendo: deixa-nos passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real que havei nos teus termos. Porém Sion não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Sion congregou seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto, e veio a Jaza e lutou contra o povo de Israel. Mas Israel feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto os termos dos filhos de Amon era forte. Assim Israel tomou todas as cidades, e habitou em todas as cidades do amorreu, em Esbom e em todas as suas aldeias, porque Esbom era a cidade de Sion, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra os descendentes dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a terra até Arnon. Porque diziam que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e estabeleça a cidade de Sion. Porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Sion, e consumiu o ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Coemós. Entregou seus filhos que iam fugindo, as suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus, e nós os abatemos. Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofar, que se estende até Mededa. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e ele e o seu povo, a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu tenho dado na tua mão a ele, e a todo o povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Sion, rei dos amorreus que habitava em Esbom. E de tal maneira feriram a ele e aos seus filhos e a todo o povo.
que nenhum deles escapou e tomaram a sua terra em possessão. Tá ficando cada dia mais emocionante. Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.